Meu amigo Ariston, estamos começando mais um Manicômio, semana de Páscoa, Ariston, tudo bem? Tudo bem, e você, Juca? Eu tô bem, comendo chocolate à beça, Ariston. Cuidado para não engordar. Eu queria aproveitar esse minutinho aqui que nós estamos juntos para elogiar o programa anterior. Foi uma beleza, recebi várias ligações. Um programa alegre, bons assuntos. Foi muito bom, você estava bem, falou pouco, foi ótimo. Ariston, eu falo pouco, mas as minhas poucas palavras são muito sábias. Já está falando muito. Tô brincando, Ariston, mas olha, quero desejar pra você uma boa Semana Santa e uma boa Páscoa amanhã. Cuidado com o chocolate. Para você também, Juca, uma boa Páscoa. Esse é um momento de reflexão. Esse é o momento da gente parar e fazer uma sintonia com o Supremo. Não vamos esquecer que na sexta-feira correspondente foi quando Jesus Cristo foi levado para a cruz. E no domingo foi quando ele ressuscitou. Ressuscitou para dizer a nós outros: olha, a vida depende da sua atuação, depende da sua índole, depende do abraço que você dá aos seus familiares, aos seus amigos, à comunidade que o cerca. O desejo e a vontade de ser solidário que nós temos é uma obrigação. Nós só podemos ser bons habitantes do planeta se nós tivermos um espírito cooperativo, ajudar quem precisa, abraçar a todos, ser alegre, ser feliz, procurar a fraternidade. Isso é um momento de fraternidade. Vamos nos abraçar. Daí o chocolate, porque o chocolate é docezinho e alegra a vida da gente. Eu gosto muito de chocolate. Não tenho, assim, vício nem paixão, mas, na medida do possível, vou dar umas beliscadas. Muito bem, e é isso mesmo que você falou, né, Ariston? A Páscoa é um momento de renascimento, uma nova vida chegando aí. Vamos mudar nossos pensamentos. É um tempo realmente de meditação para mudanças, para melhor, né, Ariston? Para melhor, fraternidade. Vamos ser amigos das pessoas e vamos procurar ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Começando, evidentemente, quem está dentro de casa, porque está mais próximo de você. Mas vamos ter alegria, vamos falar em coisas boas, vamos parar com esse tititi aí político que as pessoas se atacam à custa de nada. Vamos tentar fazer um mundo sem guerra, sem estar jogando bomba em criancinha. Vamos fazer um mundo melhor. Esses 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias que estão aí na nossa frente, é um momento para isso, para a gente revisar a nossa vida, para a gente conseguir ser melhor, corrigir alguns equívocos, corrigir alguns erros e nos dedicarmos ao bem. E aí tudo vai melhorar. Nova vida, isso aí. Ariston, falar nisso, o Rio de Janeiro tá vivendo um momento aí de nova vida, né? Na prefeitura, no governo do estado. Quero ouvir a tua opinião. Tá, um momento importante. O governador e o prefeito do Rio de Janeiro deixaram os cargos porque pretendem concorrer a outras posições. E foram substituídos pelo Eduardo Cavalieri, que é o vice-prefeito do Rio de Janeiro, e pelo Ricardo Couto, que é o presidente do tribunal. Porque na ausência do presidente da Assembleia, aquele Bacelar que foi preso e tal, um deputado estadual
que não sei se já foi solto ou não, mas foi afastado da função, teve que assumir o presidente do tribunal. O presidente do tribunal, por lei, tem 30 dias para convocar novas eleições. Essas novas eleições serão indiretas, ou seja, o povo será representado pelos deputados. E o voto será, dentro da Assembleia, o voto dos deputados será secreto, porque eles tinham feito uma lei em que o voto era aberto, porque o deputado que deve favor a esse grupo que está no comando tinha que mostrar o seu voto em quem ia votar. O Fux, ministro do Supremo Tribunal, deu um parecer, deu uma decisão, melhor dizendo, indicando que a votação fosse por eleição indireta, que é o que a lei manda, porém que o voto fosse secreto, que também é o que a lei manda. Então é provável que a gente tenha aí até um movimento de substituição do desejo dos que estão mandando lá. Eu acho difícil. Isso é um negócio que está arraigado ali, há muitos favores trocados, há muita dependência, e esses deputados geralmente honram esses contratos, esses acordos mal feitos. Isso é um acordo mal feito, porque é favor com dinheiro público. Mas vamos em frente, Deus sabe o que faz, o tempo que eles terão é um tempo reduzido, 9 meses. O que pode acontecer é desvio de valores. E eu ficaria mais de olho no governo do Estado, porque tem uma Assembleia comprometida com crime organizado e comprometida com mal feito. A Prefeitura Municipal vai ter uma passagem mais tranquila. O Eduardo Cavalieri é uma pessoa de bem, deve tratar bem o erário público, o patrimônio público, e eu acho que nós vamos ter medidas boas vindas da Prefeitura. Agora, nessa eleição indireta para o governo do estado até o fim do ano, de onde saem esses candidatos? Escolhidos entre eles. Pode ser até uma pessoa do povo, pode ser o senhor que está me ouvindo, mas sabe qual é a sua chance de chegar lá e se candidatar? É zero, é igual a minha chance. Se eu quiser ser candidato lá, é zero voto, porque esses votos estão amarrados por favores, por benesses, por interesses não confessáveis. Então, vai ser um deles e que vai ser escolhido para manter o status quo que impera, manter a situação que existe. Ariston, olha, eu ouvi outro dia o novo prefeito até o fim do ano, Eduardo Cavalieri, ele disse que vai tentar colocar ordem nessa história de estacionamentos, porque os flanelinhas fazem a festa na nossa cidade, né? O que você acha? Eu acho que fazem mais do que festa, eles fazem guerra. Guerra contra a pessoa que quer estacionar seu carro numa posição na rua. Eles são os donos da rua. Eles não cobram uma contrapartida para vigiar seu carro. Eles ameaçam o senhor. Eles dizem, eu quero 50 reais. Ele diz, mas peraí, amigo, 50 é muito. Quem sabe 10 ou 20, ele disse, eu não me responsabilizo se arranharem seu carro ou se seu vidro aparecer quebrado. Então isso é extorsão, isso é crime. Eu acho que o prefeito começa por um caminho muito certo, regularizar, botar ordem pública na cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa que eu chamaria a atenção dele é para o estacionamento mal feito. É um horror que se faz com o trânsito. Às vezes fica uma passagem só. Na Nossa Senhora de Copacabana isso é comum, na Barata Ribeiro também. Porque nas outras estão os ônibus estacionados de um lado e os carros estacionados de outro. Sabe onde é que está assim? Junto onde há supermercado. Para os carros na fila, tem uma fila secundária que é dos caminhões de carga e descarga e fica só um carro passando. O prefeito devia ter mais atenção à fluidez do trânsito, fazer essa cidade mais rápida, fazer a cidade mais ágil, menos
sofrimento no trânsito. E mais, não podemos deixar de falar, né? Não é possível você conviver numa cidade que já é barulhenta, que já tira um pouco o sossego das pessoas, com algumas motos, com as descargas elétricas. Normalmente tem uns playboys nelas, querendo se mostrar, levantando o pneu da frente, andando em toda velocidade, num barulho ensurdecedor. Quem está em casa ouvindo se incomoda muito. Também, prefeito, atenção a isso. Você daria uma grande contribuição se tirasse esses barulhos indesejados da nossa convivência. E tem um jeito, sabe qual é? A Guarda Municipal para a moto, leva para o depósito e aplica uma pena lá de dias com a moto parada. Lógico que também tem os entregadores de moto, que alguns também fazem isso. Esses são chamados e são multados na forma da lei, para que eles deixem de abusar da população. Ariston, para nossa cidade andar direitinho, tem algumas coisas aí para serem resolvidas, isso é verdade. Agora, o Cláudio Castro deixou o governo do estado antes dele poder ser penalizado, não foi isso? Foi malandragem? Muita malandragem. Ele está com um processo que ele vem empurrando há 4 anos, que foi a compra da eleição anterior dele. Ele arranjou mais de 20 mil empregos na UERJ e na Coperj, com salários entre 15 e 20 mil reais, que os funcionários não precisavam se identificar, que recebiam dinheiro em espécie no balcão, na boca do cofre. E isso não era emprego de nada, isso era compra de cabos eleitorais que depois saíam atrás dos votos para ele. Este processo foi instalado dias depois e há 4 anos vem sendo empurrado. Agora marcou-se o julgamento para a semana passada. E ele, querendo fugir dessa responsabilidade, renunciou 2 dias antes. Mas a mera fuga é como o cidadão que foi condenado e que vai morar nos Estados Unidos, ou que vai morar na Espanha, ou que vai morar na Bolívia. É como o fugitivo da justiça procurando uma forma de escapar da punição. Eu acho que ele vai ser inelegível. Eu espero, eu desejo, e a população também. Se bem que eu preferia que ele fosse candidato a governador, para receber a surra nas urnas, porque foi um desastre o governo dele, foi um horror, foi um descaminho para o Rio de Janeiro. E nós precisávamos dar esse exemplo a ele nas urnas. Mas tudo bem, se vier de forma indireta, também resolve. Mas Ariston, ele se diz candidato ao Senado, Ariston. Seja que for, ele não pode ter representação nenhuma, muito menos na Câmara Alta, que é o Senado, que é o lugar das pessoas mais experientes, que passaram na vida pública, que deixaram exemplo. Ele não deixa exemplo nenhum. O governo dele foi um desgoverno, foi uma calamidade. Não é possível conviver com esse tipo de político. Maravilha! Ariston, vamos a um rápido intervalo. Segundo bloco, o bicho vai pegar. Eu quero ouvir você falar do Trump e dos penduricalhos. Tá ótimo, vamos a eles. Estamos de volta, meu amigo Ariston. Eu quero saber desse tal de penduricalho. O que é isso, Ariston? Penduricalho é uma coisa que está pendurada de alguma forma. No Brasil, penduricalho virou sinônimo de golpismo, de pessoas que ocupam altos cargos na justiça e que agregam ao seu salário os penduricalhos. Dinheiro para pagar o colégio do filho, dinheiro para comprar bombom, dinheiro para comprar livro, dinheiro para pagar o plano de saúde, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, de tal sorte que os penduricalhos
passaram a ter 2 vezes o valor do salário. Um salário de funcionário público maior que existe é R$ 44 mil, que é quanto ganha um ministro do Supremo Tribunal. Essas pessoas estão ganhando em torno de R$ 200 mil por mês. Mas sabe de onde vem esse dinheiro? Do nosso bolso. Do nosso bolso. Eles deram uma volta na lei. Eles quem faz a lei e quem aplica a lei. É um absurdo o que está havendo. O governo tem que agir imediatamente, a população tem que se levantar para isso e colocar isso em níveis razoáveis. É evidente que se tiver na composição desse recebimento alguma verba indenizatória, ou seja, o cidadão é juiz ou é promotor público num determinado município, e aí o município do lado vagou, e ele tem que fazer 2 expedientes, ele tem direito a uma compensação. Mas são casos raros. E a compensação está dentro do primeiro salário. Seria uma parcela do primeiro salário. Mas agora não. Virou moda. Eles têm carro, eles têm 2 motoristas, eles têm facilidades para tudo. E tem a carteirinha para bater na mesa e dizer que são autoridades. Para mim, a autoridade deles está prejudicada enquanto persistir esse ganho de dinheiro público fora da lei. Entendi tudo, Ariston. Mais ou menos, porque eu não concluí. Nós devemos ter um olhar muito severo, muito agudo, em cima das injustiças que estão sendo cometidas. Há algumas. Não é o caso do Bolsonaro, não é o caso dos bandidos que tem a saidinha quando pode, é o caso de liberar traficantes, o crime organizado nos dias da saidinha. É o caso de liberar o Bolsonaro da prisão e os golpistas quando eles não têm direito. E isso é atacar a lei, isso é desviar a lei. Nós temos que ter a capacidade de analisar esses momentos para saber até quando a justiça está certa e quando ela erra. O que nós precisamos é mais agilidade na justiça. Hoje uma ação, o tribunal tem até feito uma força para melhorar isso, mas hoje uma ação para tratar de interesses privados leva de 5 a 10 anos para ter o resultado. Uma ação pública leva 20. Por quê? Porque se o cidadão ganhar do Estado o que ele tem direito, ainda vai receber em precatório, que são mais 10 anos para receber o dinheiro. A justiça teria que ser mais rápida, porque justiça lenta é injustiça. Tem muita coisa para ser colocada nos eixos. Agora eu quero te ouvir sobre o tupetudo, o Donald Trump. O que ele anda fazendo? Não para de arrumar confusão, Ariston? É uma coisa impressionante como as partes que têm interesse se unem. É impressionante. Você vê um vagabundo, ele anda ao seu lado com outro vagabundo, ele não anda com uma pessoa de bem. Esse Trump foi buscar companhia no Netanyahu. Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel que acabou com Gaza, que liquidou a população de palestinos, que matou uma infinidade, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Matou como? Bombardeando dentro de casa. Esse Trump agora lidera um avanço sobre o Irã, com o Netanyahu, os dois estão juntos, em que o mínimo que eles fizeram, ouviu, Juca, foi bombardear uma escola de crianças que tinha entre 140 e 160 crianças. Crianças de 6 a 8 anos de idade. E já está provado que isso é bomba das Forças Armadas Americanas. É um horror. Eu
Tenho pé atrás nas pessoas que querem resolver as coisas pela violência. Tenho muito pé atrás. Eu não acho que a solução para o crime seja entrar na linha do crime, matar e por aí afora. Acho que não seja essa a saída. Mas eu vou ler aqui para vocês o que eu li nas comunicações sociais do Trump esses dias. Morreu um cidadão chamado Robert Mueller nos Estados Unidos. Mueller foi o presidente do FBI, o chefe do FBI, Federal Bureau de Investigação dos Estados Unidos, por 8 anos. Ele assumiu o cargo quando houve aquele atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e passou esse tempo todo lá. Depois veio o governo Trump, ele continuou lá, depois saiu e veio a eleição do Trump. E ele foi designado para apurar se a eleição tinha havido ou não desvio de conduta na captação dos votos. E ele encontrou nesse desvio a ajuda da da Rússia. A Rússia ajudou através da rede social a eleição do Trump. E ele colocou isso lá no parecer dele. Lógico, virou inimigo do Trump. O Trump tinha horror a ele. Agora morre o Roberto Mueller, esse veterano do FBI. Ele foi uma pessoa tão importante, tão séria nos Estados Unidos, ele foi condecorado por bravura na Guerra do Vietnã. Pessoa que devia render homenagem, com um passado limpo. E após a morte dele, o Trump fez a seguinte frase, eu estou com ela anotada aqui. Comunicaram a ele: Robert Mueller acaba de morrer. E ele responde: que bom, estou contente que ele esteja morto. Esse é o caráter do Sr. Trump, ou seja, nenhum. Eu estou há 60 e tantos anos na política, na vida pública. Eu nunca detectei uma mensagem com esse tom de violência, de desprezo ao ser humano. O cara que fica contente e que fica alegre e fica feliz porque o adversário dele morreu. Sr. Trump, tome juízo, deixe de ser desequilibrado, pare com essas guerras. Agora você está bombardeando o Líbano, está bombardeando o Irã. Por que isso? Que mania de matar, mania de matar. Você sabe o que tem na sua cabeça? Eu sei. Você tem compromissos da eleição com os fabricantes de armas. E você tem que comprar mais armas. Então você se desfaz do seu estoque para poder comprar mais e eles ganharem mais dinheiro. E a forma de gastar as armas é jogando em cima do povo. Tenha vergonha. Espera aí um pouquinho, tem um presente aqui para você. Cartão vermelho. Vai embora. Vai embora. Ninguém quer saber de você. Ariston, eu queria ouvir o Big Bob, que tá lá nesse clima do Donald Trump, querendo saber lá, o povo tá reclamando, Ariston. Vamos ouvir o Big Bob? Antes disso, só queria fazer uma menção a um outro fato. É o Trump que está perseguindo os imigrantes americanos, mandando todos de volta para origens desconhecidas ou para o seu próprio país, dizendo que o desastre dos Estados Unidos são os imigrantes. Foram os imigrantes que fizeram os Estados Unidos. Essa é a maior potência do mundo, que a gente deve gostar e que a gente deve respeitar, que realmente é o país mais apetrechado do mundo. Agora, isso não pode servir para tirar vidas. Não é possível. Ariston, os estrangeiros é que fazem os países prosperarem, porque eles fazem funções que ninguém lá quer fazer, não é? Não só isso, como fazem as grandes funções, as maiores funções. Os maiores cientistas que estão nos Estados Unidos foram de outros países.
Tem até alguns brasileiros. Vão fazer cursos de especialidade lá e por lá terminam ficando. O que tem de alemão cientista nos Estados Unidos, europeu, latino-americano, africano, tem empresários americanos, africanos, que são show de bola na sua atividade. Quem construiu os Estados Unidos foram os imigrantes. E quem é o Trump? Se não o filho ou o neto de um imigrante. Ele não nasceu lá, ele não é um indígena, ele não é um americano puro. Meu Deus do céu, quanto erro em seguida. Vamos ouvir o Big Bob para ver o que ele fala desse pessoal aí, desse pessoal do Trump aí e principalmente dos imigrantes, porque o Big Bob também é imigrante, né? É verdade. Olá, Ariston, olá, Juca. O clima aqui nos Estados Unidos está pesado. O Donald Trump voltou com aquele discurso duro contra imigrantes, tratando como problema justamente quem sempre foi a engrenagem desse país. Os Estados Unidos foram construídos por gente que veio de fora. E tem de tudo, desde trabalhadores braçais até cientistas, empresários, gente de altíssimo nível. Essa diversidade é a força daqui, não a fraqueza. Enquanto isso, no cenário internacional, Trump segue com essa postura de força, apertando o botão daqui, ameaçando dali, e no meio disso tudo, quem paga o preço são civis inocentes em zona de conflito. Decisões sérias sendo tratadas com leveza demais. Volto com vocês aí no estúdio. Juca, nesse momento, nós não tivemos a alegria da sua participação. Você não entrou, nós não rimos, mas, em compensação, o programa fluiu. Então eu queria lhe agradecer por esse longo silêncio. Ariston, eu estou numa semana de meditação, Ariston. Estou refazendo os meus princípios, a minha vida, Ariston. Estou renascendo, Ariston. Que bom, aproveite a Semana Santa e tome bons fluidos. E coma pouco chocolate, hein? Poxa, eu fiz um estoque grandão de chocolate para comer aí uma semana inteira. Mas tudo bem, eu vou devagar e sempre. Ariston, deixo aqui o meu abraço para você. O programa tá terminando, mas semana que vem eu tô de volta, Ariston. Meu abraço para você, para os senhores que nos acompanham, para as senhoras, para as crianças, dizendo que nessa Semana Santa vamos distribuir fraternidade, vamos distribuir compreensão, vamos ser tolerantes ao máximo, cada um fazendo a parte, a sua parte, a vida fica melhor. Muito bem, Ariston, um abraço, boa Páscoa, pessoal, até semana que vem. Até a semana que vem.